bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia. Meu querido e minha querida, o Senhor, Ele quer que nós confiemos nele em qualquer situação. Não importa o que você esteja passando nesse dia, lembre-se que Deus, Ele está vendo tudo o que você está passando. E se você confiar no Senhor, certamente Ele irá resolver o seu problema. Então, entregue a sua causa, entregue a sua vida na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. E tudo que Ele fizer na sua vida vai contribuir para o seu bem. Então, confie no Senhor, entregue a sua vida, a sua causa na mão do Senhor, porque Ele é o mais interessado em te ajudar. E para quem não me conhece, meu nome é Jusileide Santos e todos os dias estarei aqui ao meio-dia postando vídeo no canal. E se você gostar desse assunto, que é a palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe o seu like para ajudar no crescimento aqui do canal. E nós vamos hoje meditar na palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, e o versículo é o 3. Nós vamos ver aqui um pedido de Salomão, que agradou ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, a Bíblia diz que Salomão ele amava ao Senhor. Como era esse amor que Salomão manifestava? De que forma? A palavra do Senhor nos diz que era andando nos preceitos do Senhor. Quer dizer, fazendo a vontade de Deus. Segundo a palavra que o seu pai tinha lhe instruído, e assim ele conheceu esse Deus, que era o Deus de Davi, o Deus de Jacó. O Senhor se agrada quando eu e você, quando nós guardamos a sua palavra. Porque se a gente apenas ouvir a palavra e não colocar ela em prática, não adianta muita coisa, porque não vai fazer efeito. O efeito da palavra de Deus, ele só é feito na vida do ser humano quando ele coloca a palavra de Deus em prática. E aqui o rei ofereceu alguns sacrifícios, 1000, foi no monte mais alto para oferecer, e o Senhor se agradou, recebeu essa oferta de Salomão. Mas por quê? Porque ele amava ao Senhor. Se ele fosse um homem que ele não guardasse a palavra de Deus, não obedecesse, certamente Deus não teria recebido. Assim como o Senhor não recebeu a oferta de Caim. Porque Caim era um homem que vivia na prática do pecado, que não fazia caso de Deus. Ao passo que Abel era um homem justo, que temia ao Senhor, e o Senhor recebeu da mão de Abel aquela oferta que ele levou ao Senhor. Então, meu querido e minha querida, a diferença está em guardar a palavra de Deus. Porque se a gente passar a vida inteira ouvindo e nunca colocar em prática, ela nunca vai mudar a nossa vida e também nunca iremos morar com Deus. Só vai morar com o Senhor, só vai subir no arrebatamento de Jesus aqueles que ouvem a palavra e colocam ela em prática. E aqui a gente vê que Deus chega para Salomão e ele diz: Pede-me o que queres que eu te dê. O próprio Senhor Jesus, ele manda nós pedir. E a gente pode pedir o que quiser.
Assim como Deus, ele chegou para Salomão e ele diz: pede-me o que queres que eu te dê. Sabe por que Deus falou isso para Salomão? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Salomão. E assim como Salomão estava obedecendo a palavra de Deus, Deus sabia que ele não iria pedir coisa ruim, mas que ele iria pedir coisas que agradasse a Deus. É por isso que o Senhor diz: pede-me o que queres que eu te dê. Ele poderia pedir qualquer coisa. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala que Jesus também mandou que nós pedíssemos. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, meu querido, assim como Deus mandou Salomão pedir o que ele quisesse, Jesus também mandou nós pedir aquilo que nós queremos, que não vai afrontar a vontade de Deus, né? Porque se nós pedirmos algo que afronte a palavra, Deus não irá dar. Mas se a gente pedir coisas boas para a edificação da nossa vida e do reino de Deus, certamente que o Senhor Jesus irá nos dar. Salomão, ele conhecia o tamanho da responsabilidade que era governar o povo de Deus, né? E a gente vê aqui que ele pediu que o Senhor lhe desse um coração com discernimento, com compreensão, para saber conduzir o povo de Deus naquele país. Então, meu querido e minha querida, conosco também não é diferente. Nós precisamos pedir para Deus sabedoria para viver neste mundo, porque a cada dia que passa, que se aproxima a volta de Jesus, que se aproxima o final dos tempos, a gente vê pela palavra de Deus que o inimigo tem investido fortemente contra a igreja do Senhor, colocando o mundanismo dentro da igreja. E a igreja do Senhor precisa discernir entre o bem e o mal. Precisa discernir os espíritos, porque nos últimos tempos, muitos espíritos de engano têm se infiltrado no meio do povo de Deus. E a gente precisa discernir. Assim como Salomão pediu, sabedoria, conhecimento, discernimento para julgar o povo de Deus, nós também precisamos. Ainda mais porque é os últimos dias. E o inimigo faz de tudo para enganar. E a gente precisa de conhecimento, de discernimento do Espírito de Deus. Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha que maravilha, meu querido. Olhar e ver que Deus se agradou de Salomão porque ele pediu essas coisas, né? Disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era sonho. Glória a Deus. Então, meu querido e minha querida, a Bíblia diz que o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Isso aqui a gente pode refletir para a nossa vida e olhar, será que o que eu tenho pedido agrada a Deus?
Será que de repente muitas coisas que ao longo do tempo que eu venho pedido para Deus, será que eu ainda não recebi é porque não agradou a Deus? É assim reflexão que a gente deve fazer para a vida da gente, de muitas coisas que a gente pede, que a gente não recebe. Mas a gente vê que quando a gente pede algo que agrada a Deus, o Senhor, ele é o mais interessado em dar, como Salomão. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou e disse: Salomão, como tu não pediu muitos anos de vida para tu não pediu a morte dos teus inimigos, porque tinha inimigos, né? E tu não pediu riqueza, tu não pediu nada disso, mas tu pediu um coração cheio de sabedoria para conduzir o meu povo. Eu vou te dar mais do que aquilo que tu pediu. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, eu vou te dar fama. E tudo isso, meu querido, conhecimento, sabedoria, o Senhor deu muito a Salomão. De maneira que antes dele não houve nenhum rei e depois dele também não. E deu muita riqueza, muito ouro, muita prata. Tudo isso Deus deu a Salomão. Ele não pediu, mas como ele pediu algo que agradou ao Senhor, o Senhor fez muito além do que aquilo que ele imaginava. Então, meu querido e minha querida, aprenda como pedir ao Senhor. Peça as coisas que agrada a Deus, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Que quando você pedir, o Senhor ele vai te dar muito mais do que aquilo que você imagina. Então, medite nessa palavra e continue confiando no Senhor, pois Jesus Cristo, ele está para voltar. E nós precisamos mais ainda de um coração cheio de discernimento, de sabedoria, para discernir entre o bem e o mal. Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.